Você tem fome de quê? Ideal de saúde, ideal de beleza, ideal de corpo. Ansiedade, culpa, compulsão, transtorno alimentar. Quantas calorias, proteína, carboidrato? Restrição, adição, obediência. A escolha nossa de cada dia. Nossa? Alimentação, corpo e saúde mental. Tema dessa série do Café Filosófico. A alimentação é mais do que o ato de comer. Sim, tem a ver com o nosso corpo, mas também com a nossa identidade. Envolve desejos, expectativas e escolhas. Convivemos com os alimentos desde o café da manhã até aquela visita à geladeira antes de dormir. Durante todo o dia, escolhas sobre o que comer revelam quem somos e quem queremos ser. A alimentação é também uma questão existencial e filosófica. Quero falar de uma frase que é de um cozinheiro francês, Brillat Savarin. Ele dizia o seguinte: me diga o que comes e eu te direi quem és. Ele nasceu mais ou menos há 270 anos atrás e muita coisa mudou nesse tempo. Revolução Francesa, Primeira Revolução Industrial, Segunda Revolução Industrial, 2 guerras mundiais. E aquilo que um autor que é o Jean Baudrillard falou sobre a sociedade do consumo, que é uma fase, que é uma etapa do capitalismo atual. Para explicar isso, Baudrillard ele é crítico a uma classificação muito comum de separar as necessidades humanas como necessidades básicas ou primárias e necessidades supérfluas, como se apenas as necessidades básicas tivessem que ser atendidas, tivessem que ser para todos. Ele critica isso usando um trecho do Shakespeare, na peça O Rei Lear, falando o seguinte: reduza os homens às necessidades básicas e você estará reduzindo os homens aos animais. Os seres humanos precisam de mais para existir, mais que necessidades básicas. E por que ele fala muito sobre essa crítica da classificação das necessidades? Primeiro, eu acho que é importante a gente entender o que é a sociedade de consumo para ele. E o que isso tem a ver com a identidade. Para ele, a sociedade de consumo surge nas décadas seguintes à Segunda Guerra Mundial, com muitas mudanças, o estado de bem-estar social, um período que alguns historiadores chamam de 30 anos gloriosos, outros, como Eric Hobsbawm, de anos dourados, que é um período de muita geração de emprego, muita renda, direitos sociais. E o que é mais importante para ele, nesse aspecto, que é a massificação do consumo. A massificação de consumo de objetos que antes eram vistos como supérfluos. Muitas famílias que nunca imaginavam ter muita coisa em casa, eletrodomésticos, automóvel, em pouco tempo passou a ter. Esse consumo, ao se massificar, ele cria um desafio para o capitalismo. Porque nós sabemos que a lógica central do capitalismo é buscar gerar cada vez mais valor, cada vez mais lucro. No capitalismo não existe isso. Eu lucrei uma empresa 1 bilhão esse ano. Tá bom, não preciso mais. Não, é uma lógica incessante de lucrar cada vez mais. Só que para isso eu preciso de produzir cada vez mais. A produção tem que estar alinhada com o consumo. Então, eu tenho que ter um consumo ilimitado. Mas se o consumo foi massificado, todo mundo já tem, boa parte dos objetos que o capitalismo produz. Claro, no capitalismo central. Como que as pessoas vão consumir mais? Como que a gente vai continuar produzindo? Aí que o capitalismo adentra numa lógica cultural. O capitalismo cria uma indústria de novas necessidades. O que começa a interessar não é a função dos objetos. Ninguém compra um novo objeto de consumo, compra-se menos pela função dele, pura dele, e mais pelos significantes sociais, pelos signos que estão contidos nele.
Vou dar um exemplo. Açúcar já foi uma especiaria há muito tempo atrás, mas hoje um açúcar é um produto muito barato. Começa a ter um açúcar demerara orgânico, um açúcar mascavo, premium, hiper gourmet. E por que disso? Ninguém quer pagar mais caro pelo mesmo bem. Então eu tenho que convencer que o bem é outro. E como que eu convenço? Criando signos, fazendo com que eu consiga descrever o que é boa parte da pessoa, da sua identidade, do que ela é, da sua classe social, às vezes da sua ascensão social. Às vezes eu percebo que uma pessoa teve uma ascensão social no sentido do trabalho, no sentido do que nós consideramos no capitalismo que é uma ascensão social, pela mudança do consumo. Ela vai consumir as mesmas coisas, mas um açúcar diferente, uma carne diferente, um arroz diferente, uma cerveja diferente. Vários objetos de consumo que vão descrever a situação da pessoa, o que ela é, o requinte. Uma cena do filme Clube da Luta mostra como queremos sempre consumir mais e mais. Consumir de tudo, até aquilo que não nos interessa. O filme trabalha com o exagero, a intensidade. Trata-se de uma ficção de 1999. Mas será que até hoje esse não tem sido o nosso comportamento? Então, o que nós somos? Somos só consumidores? Isso. Somos consumidores, produtos secundários da obsessão de um estilo de vida. Tem uma frase que é assim no filme. Por que será que vivemos trabalhando para produzir o que não consumimos? E em troca disso consumimos o que não nos é útil? E temos o que não utilizamos? E por fim, nunca estamos satisfeitos? É uma lógica do capitalismo de você ter um consumo com caráter ilimitado. E claro, eu uso a publicidade, eu uso diversos mecanismos para eu conseguir comunicar isso. A alimentação, ela foi vista para os autores da sociologia da alimentação muito através dessa lógica da sociedade de consumo, mas dizendo o seguinte: o consumo de alimentos é ainda mais importante para definir as nossas identidades. É um objeto de consumo especial. Especial porque o alimento, ele é um objeto externo, que todo mundo está vendo, mas ele também é interno. Né? Ele se transforma no nosso corpo. Nós, ao consumir um alimento, todas as suas calorias, as suas vitaminas, minerais, edulcorantes, agrotóxicos, aromatizantes artificiais, eles estão no nosso corpo. Então, nós somos literalmente aquilo que comemos. Na panóplia do consumo, o mais belo, precioso e resplandecente de todos os objetos, ainda mais carregado de conotações que o automóvel, que, no entanto, os resume a todos, é o corpo. A sua redescoberta após uma era milenária de puritanismo, sob o signo da libertação física e sexual, a sua onipresença, em especial do corpo feminino, ver-se-á porque, na publicidade, na moda e na cultura das massas, o culto higiênico, dietético e terapêutico com que se rodeia, a obsessão pela juventude, elegância, virilidade, feminilidade, cuidados, regimes, práticas sacrificiais que com ele se conectam, o mito do prazer que o circunda, tudo hoje testemunha que o corpo se tornou objeto de salvação. Substitui literalmente a alma nesta função moral e ideológica. Para o Baudrillard, o corpo passa a ser o objeto mais belo que existe, porque o corpo ele tem uma ligação com a alimentação e com o corpo você consegue descrever mais do que qualquer outro bem, mais do que um automóvel, mais do que qualquer outro objeto de consumo, o que a pessoa é. Né? As suas características, a sua identidade, a sua classe social, o quanto que ela tem um apreço pela saúde ou não, ou por uma questão estética. O corpo se torna uma mercadoria. E o alimento muito ligado ao que é esse corpo.
No próximo bloco, existe uma tensão, não apenas por esses discursos contraditórios, mas por desejos também nossos contraditórios. comer parece ser a coisa mais simples. Mas ao levar o alimento à boca, muitos pensamentos surgem. Eu devo comer isso? Será que faz bem? Eu vou fugir da dieta? Quantas calorias e proteínas? E ainda, entre as refeições, novas inquietações. Será que estamos escolhendo nossa alimentação ou somos influenciados pela propaganda e redes sociais? O que era simples se tornou complicado. Às vezes, comemos para nos livrar de uma angústia, mas diante do prato vazio, um vazio permanece. Precisamos, mais do que nunca, alimentar nosso conhecimento para entender quem somos diante do que consumimos. Como que fica a nossa liberdade de escolha? Nós achamos que nós somos muito mais livres do que realmente somos nas nossas escolhas. O Brodel, ele fala que na história alimentar, quando a gente analisa a história alimentar, a escolha, no ponto de vista individual, ela praticamente pouco existe. A alimentação está caracterizada por estruturas profundas. Existe um imobilismo do cotidiano para o Brodel. Para ele, o cotidiano, ele se transforma de uma forma muito mais lenta ao longo da história. Às vezes eu estou tendo transformações profundas na tecnologia, na economia, na política, guerras. Mas o que as pessoas comem, ela é algo que se modifica muito lentamente. E a gente é condicionado, né, para a gente entender, né, o que uma sociedade ela se alimenta, ela é condicionada por uma série de fatores que não são individuais, que é a geografia, que é o clima, que é a economia, que é a tecnologia, que é a política, que é a religião, que é a cultura, mas a cultura é entendida como uma sedimentação de hábitos ancestrais. Né? Nós já nascemos numa sociedade onde a gente acaba consumindo aquilo que já se consome quando eu nasço. Né? Só que muitas coisas mudaram nas últimas décadas. E esse imobilismo do cotidiano passou a não ser mais uma verdade. Transformações econômicas muito intensas, globalização, abundância de alimentos. A gente vai no supermercado e a gente vê uma abundância de opções. Abundância de ingredientes, de tipos, de alimentos, versão vegetariana, versão vegana, versão premium, versão gourmet, sem glúten. É muita coisa. E junto com essa abundância vem também uma alienação. Para exemplificar, eu fui pesquisar sobre o alho, porque o alho é algo muito cotidiano. E eu fiz o cálculo que 12% do alho que a gente consome vem da China. Aí eu fiz a pergunta e faço para vocês, o alho, se alguém consumiu alho hoje, o alho veio da região, veio de Minas Gerais, que é uma região que produz muito alho no Brasil, veio da Argentina, que a gente também importa, ou da China. Eu acho que é um bom exemplo para falar sobre essa alienação, uma alienação muito grande. Dependendo da vertente da pessoa, eu falaria que isso é um fetichismo da mercadoria, não sabemos o que a gente consome, todas as suas histórias, quem que está colhendo, quem que está produzindo, com quais condições, se rompeu algo do passado. E claro, é importante quando eu falo da abundância, da alimentação, das opções, é importante falar que a abundância convive com a rareza. Existe uma rareza, existe uma parcela muito significativa da população que não tem essa abundância de forma nenhuma. Mas, mesmo para quem tem acesso a essa abundância faz a gente imaginar que existe maior liberdade, que essa maior abundância de opções nos torna mais livres para escolher.
Afinal, eu posso ir, tenho o meu dinheiro, posso ir ali no supermercado e eu escolho o que eu quero. Só que essas opções que nós temos à nossa disposição são produzidas por uma indústria que tem um poder de marketing, que tem um poder de influenciar nas opções daquilo que nós temos à nossa disposição. Comida não é boa ou ruim por si só. Alguém nos ensinou a reconhecê-la como tal. O órgão do gosto não é a língua, mas o cérebro, um órgão culturalmente, por isso historicamente, determinado, por meio do qual se aprendem e transmitem critérios de valoração. Por isso, esses critérios são variáveis no espaço e no tempo. O que em determinada época é julgado positivamente, em outra pode mudar de caráter. O que em um lugar é considerado uma guloseima, em outro pode ser rejeitado como repugnante. A definição do gosto faz parte do patrimônio cultural das sociedades humanas. Assim como há gostos e predileções diversos em diferentes povos e regiões do mundo, assim os gostos e as predileções mudam no decorrer dos séculos. Eu queria falar agora sobre o dilema do onívoro, que é uma tese de um sociólogo, que é o Fischler, que ele fala o seguinte: o ser humano, por características biológicas, culturais, mas muito biológicas, ele tem uma tensão, um dilema entre ser importante a diversidade alimentar, ele é onívoro por conta disso, né? Nós podemos consumir muitas coisas e é importante, biologicamente falando, essa diversidade, mas ao mesmo tempo a natureza nos dá essa diversidade, mas no meio dela tem produtos que são tóxicos. Percebam essa tensão. Eu tenho, o homem está no mundo e eu tenho a necessidade de me alimentar de muitas coisas diferentes. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho algumas coisas que podem me fazer mal. Isso gera uma tensão, isso gera uma angústia nessa escolha. Só que essa tensão, ela é resolvida pela cultura. Ela sempre foi resolvida pela cultura. Porque a gente nasce, a gente já tem resolvido. A nossa mãe já seleciona. Não, isso é seguro para o meu filho. Se eu tenho uma certeza na vida, é disso. Só que numa cultura, como o Brodel falou, que é esses hábitos ancestrais que são sedimentados. Só que agora existe uma abundância de discursos contraditórios daquilo que devemos comer e daquilo que não devemos comer. Acredito que as redes sociais, nos últimos anos, potencializou em muito isso. Né? Entre nutricionistas, né? Olha, não pode comer isso. Não, você tem que pesar a sua comida. Não, você tem que tirar leite porque leite inflama. Não, mas leite tem cálcio. Não, mas leite, o ser humano é o único mamífero que bebe um leite de um outro mamífero. Não, isso não pode estar certo. Não, mas leite é um alimento ancestral. Mas e aí? O que eu faço? Tenho tanta caloria, mas eu tenho que consumir mais proteína, tem um cálculo, tem uma ferramenta aqui que é o meu peso e quantos quilos que eu quero ganhar, que eu quero perder. E isso traz uma ansiedade, porque provoca uma angústia. Nós não sabemos. Então existe uma tensão, não apenas por esses discursos contraditórios, mas por desejos também nossos contraditórios. Porque com a comida, a gente quer tudo. A gente quer ter prazer, porque é uma das fontes de prazer, e muitas vezes a gente está angustiado com uma outra coisa das nossas vidas e é a comida que vai trazer algum prazer naquele dia. Mas a comida também é fonte de novas angústias, porque às vezes eu estou consumindo algo para ter prazer, mas eu não cumpri a meta, porque eu quero perder 2 quilos e eu quero ganhar massa magra e eu tinha que estar comendo uma outra coisa. E às vezes a alimentação é sociabilidade, mas eu estou numa festa, numa coisa, eu estou com vontade, porque está todo mundo comendo isso, mas eu tenho uma meta, eu não posso deixar de cumprir essa meta.
Aí tem a questão dos preços também, que é uma nova fonte de angústia, porque aí é algo muito material, né? Que, claro, se eu estou falando de liberdade, também eu tenho que falar de preços. Nós somos incentivados e influenciados, né? Por uma série de questões que faz com que a gente faça nossas escolhas achando, novamente, que somos muito mais livres do que somos. A alimentação era parte da esfera da vida. Se a gente tinha uma certeza da vida, era sobre alimentação. Por isso, por ser algo que se transforma muito lentamente ao longo da história. Porque o conhecimento vai sendo passado de geração em geração. Então, eu tenho uma certeza sobre aquilo, sobre o que eu como. Agora, não. Se temos muitas incertezas até sobre o que a gente come, sobre o que a gente tem certezas? No próximo bloco, o alimento se tornou central para a definição da nossa identidade. E nós acreditamos que nós somos livres. Quantas coisas estão envolvidas no ato de comer? Queremos tempo para cozinhar e para uma refeição tranquila, mas o tempo nos escapa. queremos comer melhor, mas somos bombardeados por informações contraditórias. Queremos o alimento certo para melhorar nosso corpo. Um simples almoço virou a busca pela perfeição. Queremos escolher os alimentos acreditando que somos livres, mas o marketing e os influencers escolhem por nós. Como encontrar a paz na hora de comer? Como reencontrar sentido na alimentação? Se a gente soma as 25 maiores indústrias de alimentos e bebidas do mundo, 25 apenas. Se eles, sou economista, se eles fossem um país, teria um PIB maior que 91% das nações do mundo. Representa o poder. Porque quando eu também falo dessa abundância de opções, eu posso ir num grande supermercado e eu ver 5 mil produtos diferentes, mas quando a gente começa a ver com detalhes, mas quantas empresas? Porque cada empresa são milhares de marcas e cada marca, uma infinidade de versões. Muitas vezes, uma abundância um tanto falsa, porque uma abundância porque é o mesmo produto, mas um é com aromatizante artificial de morango, outro é saborizante artificial de chocolate, outro de banana, mas tudo a mesma coisa. E um outro limitador sobre a nossa liberdade, talvez um dos maiores, é o tempo. Porque o tempo também foi mercantilizado. Muitas vezes a gente gostaria de comer tal coisa, de preparar, mas que envolve um cozinhar e a gente não tem mais tempo, porque o tempo é tomado por diversas outras coisas que temos que fazer no dia. E ao não ter tempo, a gente muitas vezes escolhe apenas aquilo que está mais cômodo, que está mais prático, está mais fácil, muitas vezes vendido e publicizado por essas grandes indústrias, com um poder muito grande de determinando aquilo que a gente vai escolher ou achar que vai escolher. O alimento se tornou central para a definição da nossa identidade. Se tornou central. E nós acreditamos que nós somos livres. Então, se acreditamos que nós somos livres e a alimentação é central, a angústia é maior ainda. Acredito que isso cria algo que eu estou chamando de meritocracia dos corpos. A pessoa acredita que o corpo que ela tem é mérito de um esforço individual. Porque eu consegui... alimentação é sociabilidade, é prazer, é isso, é aquilo, mas eu consegui ser regrado para alcançar um corpo que também é construído, de uma forma mercantilizada como ideal, mas sempre inalcançável. A gente nunca alcança aquela alimentação e aquele corpo que
que a gente acreditou ser o ideal. Tanto é que se eu pergunto para alguém, como que está a sua alimentação? Ah, tá pior, tá melhorando, quero melhorar. Nunca as pessoas estão satisfeitas. Nunca estão, mas por quê? Porque está distante. Está distante de algo ideal que é realmente inalcançável. Temos pouco contato com aquilo que produz essa mercadoria que é um corpo perfeito. Porque vai mudando, né? Vai mudando. Tem a ver com uma questão de desigualdade social. Quanto maior a desigualdade, mais a indústria ela consegue ampliar a diferenciação de produtos e a diferenciação de preços. E o corpo é uma mercadoria. O que é o corpo que se assemelha ao ideal? Né? Claro que são vários padrões, mas o padrão mais aceito é aquilo que a maioria da população menos consegue. Que é algo que eu preciso de ter tempo, eu preciso de ter alguém para fazer a minha comida, eu preciso de ter vários profissionais, eu preciso de uma série de estruturas que é uma parcela muito pequena da população que vai ter. Só que é essa pessoa que está representado ali na mídia, nas redes sociais, como um exemplo, contando o seu caso. Você quer ter um corpo assim? Eu te ensino, todo mundo consegue. Entra na questão da meritocracia dos corpos, a gente acreditar que eu não consigo, a pessoa consegue, eu que sou um fracasso. Não acho que é isso. Nada melhor do que enfrentar essas questões, né, do ponto de vista, né, mais pessoal, do que entender que é construído e é inalcançável. Estou muito imersa nessa questão de como é que a gente ensina as crianças a desviar de tanto assédio, né? Eu, como mãe, vejo muito, quanto nós adultos somos extremamente assediados pelo marketing, pela indústria e principalmente por alimentos ultraprocessados, né? Que a gente não vê propaganda de maçã, banana e alface por aí para as crianças se interessarem por comer. O poder da publicidade. É isso que você fala, é muito interessante. A maior empresa de alimentos do mundo, ela gasta 9 bilhões em publicidade no mundo inteiro, claro, no ano. A maior indústria de bebidas, de refrigerantes do mundo, gasta 5 bilhões. É um poder muito grande. E a publicidade, ela conversa muito com esse tema que eu falei, de achar que a gente é muito livre, porque a gente acha que é pouco influenciado pela publicidade, ou pelo menos do que é de fato. Porque a indústria de refrigerantes que gasta 5 bilhões no ano no mundo em publicidade, não é porque tem gente que ainda não conhece e para falar as reais qualidades do produto. É porque influencia, né? Influencia. E você não vê. Eu nunca vi uma publicidade de uma beterraba, de uma abobrinha na televisão, né? Não tem. Não existe um grande capitalista que lucrou na lista das pessoas mais ricas. Não tem o maior produtor de abobrinha de cenoura. Eu estou falando isso porque, né, também me lembrou a questão do debate da comida afetiva. Né? Eu defendo isso, comer é afeto. Mas não há como esquecer o cheiro de comida na cozinha da minha infância. Minha mãe fazendo almoço, o cheiro de cebola e alho que me fazia chorar. Tem muita gente que critica, e também com alguma razão, porque também é utilizado, né, essa esfera da questão afetiva pela indústria. Porque a minha mãe, ela sempre usou produtos naturais, diversos, ela fazia, assim, e eu me acostumei com isso. Então, as comidas de afeto que eu tenho de lembrança não são ultraprocessados. Mas uma criança que foi criada mais com ultraprocessados, o afeto vai ser um alimento que não faz bem.
Vai ser um achocolatado de uma empresa X ou Y. Então, acho que é importante ter uma educação alimentar que tente enfrentar esse poder da publicidade, né? Fazer com que o afeto, e acho que a educação alimentar, tem muita gente muito mais preparada para falar isso, mas passa por isso, para formar uma relação afetiva, né, gostosa, com a alimentação, que a alimentação é para ser gostoso, é para ser prazeroso. Talvez seja das questões centrais. Pensar sobre o ensinar e o aprender a comer, ao que comer, a como ter uma relação mais saudável, menos doentia com a alimentação. Como é que a gente faz para fazer escolhas que tenham mais relação com o interesse dos sujeitos do que com os interesses das empresas, do mundo corporativo? Sem política pública, acredito que não é possível, né? Não é possível. E quando a gente fala isso, muitas vezes a gente vê que a disputa de interesses, ela é desigual, né? Ela é desigual. Mas isso não pode fazer com que a gente acredite que não seja possível, né? É importante falar de ações bem-sucedidas, né? Ações bem-sucedidas de políticas públicas. É muita gente da sociedade civil, né, lutando lá no Congresso, buscando influenciar em políticas públicas no nível municipal, estadual e federal, em relação à alimentação infantil, em relação à tributação de alimentos, como, por exemplo, o estudo do NUPENS. Não sei se todos conhecem, mas o NUPENS é um grupo de pesquisa em saúde pública da USP, que é referência no mundo, né, que criou o termo ultraprocessado, os estudos, que elaborou o guia alimentar para a população brasileira, né, o guia mais inovador do mundo, justamente porque não reduz o alimento ao nutriente, né, o alimento entendido como uma questão cultural, uma questão regional, né, outras questões envolvem a alimentação. E a classificação nova, que fala que, olha, é importante a gente ter uma alimentação muito variada. Mas o que a gente deve buscar evitar são os ultraprocessados. Por exemplo, tem uma ACT, Promoção de Saúde, que faz um trabalho muito interessante de ir lá, né, brigar no Congresso para... Não, vamos regulamentar isso aqui. Tem que regulamentar a publicidade. Não pode se ter esse poder. Olha o que a sociedade civil demorou, foi difícil, mas conseguiu regular a questão do cigarro. E o cigarro se reduziu muito. Em 1990, se eu não me falha a memória, 1/3 da população no Brasil fumava. Hoje é 10%. Não aconteceu isso. As pessoas foram entendendo, não, foi política. É um conjunto de pessoas, então a gente tem que somar essas pessoas, ou no mínimo apoiar, né, reconhecer que existem associações, né, muito interessantes, muito importantes, que faz com que o mal-estar não seja maior ainda do que é hoje. No próximo bloco... Um fardo muito grande é a gente considerar que problemas políticos extremamente profundos é o indivíduo que vai escolher e vai salvar todas essas questões. A política chegou à mesa. Temos que nos alimentar seguindo tabelas nutricionais e nos preocupar com o planeta. A alimentação se tornou um palco de disputa ideológica. Como encontrar equilíbrio entre saúde, prazer e bem-estar coletivo? Como respeitar seu próprio paladar em meio a tantos apelos? Como decidir o que comer em meio a tantas informações contraditórias? Afinal, comida é muito mais do que nutrição. Comida é interação, encontro, descoberta. Uma pausa para o lúdico na agitação do cotidiano. Cada vez
se discute, se fala de politizar a alimentação, o que a gente come, que comer é um ato político. E se comer é um ato político, e eu acredito que seja, ou que possa ser, e tem, eu acho que várias razões para isso, né? Várias razões. Mas comida também é cotidiano. Também é algo banal. Também é não político. Comida é também brincar, né? É muito comum quando a gente é criança, nossos pais, ao buscar nos convencer de comer, né? Tornar a alimentação algo divertido. Mas o tempo vai passando e o que os outros vão cobrando de nós, pelo menos muitos, é uma participação política daquilo que a gente come. Porque o que a gente come está relacionado com o meio ambiente, com as mudanças climáticas. Está também relacionado com a desigualdade, porque existe uma fome muito grande. Existe um sistema alimentar. Existe uma questão do sofrimento animal. Existe uma série de questões políticas extremamente legítimas que faz com que a gente seja cobrado de, olha, isso não pode. Não, isso tem agrotóxicos, não, tem que consumir algo orgânico, mas algo de origem animal não pode, legítimo, muito legítimo. Quanto mais você vai pesquisando e vendo argumentos, mais você vai acreditando em todos os discursos que vão mostrando a importância da alimentação em questões políticas extremamente relevantes. Mas eu defendo que a alimentação também é algo banal, cotidiano, da vida privada de cada um. Às vezes eu estou consumindo e comendo algo e ninguém está vendo. Por outras questões, porque é o tempo que sobrou. Não, gente, foi isso. Não consegui comprar orgânico, estava caro, não consegui ir na feira essa semana. A vida tem outras coisas também. Então é uma ambivalência. Acho que comida, sim, acredito que temos que entender como algo político, importante para ser debatido, mas com muito cuidado de não se apontar o dedo. Primeiro porque, às vezes, é um peso muito grande, um fardo muito grande a gente considerar que problemas políticos extremamente profundos é o indivíduo que vai escolher e vai salvar todas essas questões. Né? Acho que não. Por isso que acredito que existe uma importância da gente pensar em políticas públicas, pensar em questões de uma mudança mais estrutural. Citando novamente Brodel fala que a cidade nunca se emancipou da questão agrária para comer. Tomara que nunca se emancipe. E a questão agrária é fundamental para a gente pensar no sistema alimentar. Se a gente soma todos os hectares para produzir no Brasil soja, milho e açúcar, cana-de-açúcar, eu tenho uma área total que equivale a todo o território da França. Ou 14 vezes mais que a quantidade de hectares para produzir todo o arroz, feijão e mandioca que o Brasil inteiro produz. Um outro dado. Há 20 anos atrás, nós exportávamos do Brasil 50 milhões de toneladas de alimentos. Muita coisa, 50 milhões de toneladas. Hoje, exportamos 200 milhões. 4 vezes mais em 20 anos. Dessas 200 milhões de toneladas, 87% são desses: soja, milho e açúcar. Há uma coincidência, porque quanto mais se produz, quanto mais usamos a nossa terra para produzir aquilo que interessa mais para se exportar, portanto, ao lucro, menos sobra terra para produzir aquele alimento variado para a população. E isso modifica os preços. Isso faz com que, por exemplo, as frutas, nos últimos 15 anos, tenham subido de preço num ritmo muito maior
que os refrigerantes. E isso é uma questão política, porque alguns setores recebem incentivos, políticas públicas, porque a política pública é esse palco de disputa de poder, onde alguns que estão interessados numa certa demanda do Estado estão lá, né, tensionando para que seus interesses sejam atendidos. Por isso que a sociedade dela tem que participar da política pública. A alimentação é política. Olha, vamos tributar mais os alimentos que são menos, né, ultraprocessados, mas, ao mesmo tempo, zerar a tributação de todas as frutas, de todas as hortaliças, de tudo aquilo que é produzido pelo pequeno produtor rural para abastecer de alimentação as famílias brasileiras. Mais até do que zerar impostos, ter subsídios para incentivar esses pequenos produtores e a produzir mais alimentos, abundância de alimentos variados e saudáveis. Né? Tudo isso é uma questão política. Quanto mais eu vou percebendo, né, da importância de politizarmos essa questão e politizarmos também a importância do cozinhar, a gente também tem que ter um cuidado desse fardo, desse apontar o dedo, porque senão todo esse discurso colabora para angústias maiores ainda. Um outro cuidado que eu tento ter é o que eu chamo de reificação pela indústria dos temas políticos. Porque a indústria de alimentos ela precisa de uma inovação. Toda a indústria precisa de inovação, precisa de uma lógica da moda, de ter novos produtos, para ter uma diferenciação de produtos, para ter uma diferenciação de preços. E as questões políticas, elas são reificadas no sentido que eu coloco no meu produto como um significante social. E muitas vezes a escolha da pessoa por questões mais políticas relacionadas à alimentação é uma forma de construção de identidade, do que ela quer passar para as pessoas sobre aquilo que ela é. Porque o Christopher Lasch vai falar o seguinte: a sociedade foi desistindo um pouco de transformações estruturais, transformações políticas. E essa desistência foi gerando um olhar para si, que fala que isso ocorreu por volta da década de 70. A sociedade foi desistindo de mudanças políticas profundas para o futuro. Então, o futuro é algo que não preocupa. Se não me preocupa o futuro, eu não me preocupo em entender o passado. Porque, normalmente, se busca entender o passado para mudar o presente pensando no futuro. Sem futuro, sem passado, eu vivo no eterno presente. Se eu não mudo o coletivo, o que sobra? Eu vou mudar a minha vida. Eu vou consumir produtos orgânicos que vão me fazer bem, que vai me salvar. É isso. Já que eu não consigo colaborar com outras pessoas para salvar o mundo, para buscar transformar questões mais estruturais, o que me resta é me salvar. Né? E a alimentação ocupa um lugar especial nisso. Existe uma contradição entre a saúde e a economia, no meu entender. Existe um reducionismo alimentar, nutricional, de entender os alimentos como calorias, que é algo importante de ser debatido. A caloria era e ainda é discutida como se tivesse uma existência independente, como se fosse um composto de nutrientes nos alimentos que pudesse ser literalmente contado. Na prática, a caloria também desempenha o papel de um nutriente mestre ou metanutriente, fornecendo um valor único, segundo o qual todos os alimentos e todos os nutrientes podem ser medidos e comparados. O alimento é assim representado como um combustível ou uma fonte de energia absolutamente uniforme. Aqueles que aderem a esse modelo, por sua vez, assumem implicitamente que o corpo funciona como uma máquina que usa ou queima todas as calorias da mesma maneira, independente da fonte alimentar dessas calorias ou das diferenças entre o corpo de cada sujeito. São capturados pelo clichê contemporâneo de que uma caloria é uma caloria. Assume-se que uma caloria de carne é o mesmo que uma caloria de um grão ou de um refrigerante.
Refiro-me a essa redução do alimento e do corpo a valores calóricos uniformes como uma forma de reducionismo calórico. Eu gosto muito desse livro, dessa ideia, porque nos faz entender de uma forma mais até epistemológica sobre a construção das narrativas sobre a nutrição. Estou falando muito do poder da indústria. A indústria ela não tem um poder apenas por produzir os alimentos, para ter uma distribuição mais eficiente, logística, a ponto do que tem à nossa disposição é o que é produzido pelas grandes indústrias. Mas também porque elas participam das pesquisas, elas financiam pesquisas na área da nutrição, pesquisas na área médica. E o nutricionismo, esse reducionismo do alimento ao nutriente, serve muito bem à indústria. É uma forma da indústria lucrar com os problemas que ela mesma gera. A indústria, ao colocar, ao convencer que o problema é ora a gordura saturada, ora a falta de fibras, ora porque a gente tem que consumir mais proteína. E a indústria, ela coloca o problema nos macro ou micronutrientes e ela mesma consegue resolver. Não, então as pessoas estão se preocupando com veganismo, então eu vou fazer uma versão vegana. As pessoas estão preocupadas porque o problema é a gordura saturada, criei um produto sem gordura saturada. O nutricionismo, toda essa lógica faz a gente acreditar que a indústria ela consegue resolver os problemas que ela mesma cria. Isso contribui para um comer transtornado, contribui para uma indústria hoje da dieta. Esse mal-estar da alimentação, esse mal-estar do corpo, gera-se muito lucro. Não só para a indústria de alimentos, mas indústria farmacêutica, indústria de estética, de cosméticos. Mas todos em busca desse corpo perfeito, dessa alimentação perfeita. Ser saudável não é uma questão individual, é uma questão coletiva. Não tem como ser saudável sozinho. É importante a gente não politizar e colocar um fardo muito grande também. É importante nós termos essa consciência do poder da alimentação, mas não termos uma relação doentia que nós temos hoje com a alimentação. A grande questão é uma autonomia, a gente ter as rédeas, de fato, das escolhas alimentares. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente quer comida, conhecimento e reflexão. A comida alimenta nossas células e nosso cérebro, compõe nossa vida e nossa identidade. Refletir sobre a alimentação é uma forma de conhecermos a sociedade e a nós mesmos. A alimentação não é só comida. A alimentação é um modo de viver. Para saber mais sobre esse tema, visite o canal do Café Filosófico no YouTube. Numa sociedade muito desigual, racista, quem que vai ocupar esses lugares? Então, muito bem lembrado, porque é uma outra camada muito importante da politização da alimentação, que é a gente pensar quem que está produzindo essa comida, quem que está produzindo